Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o mundo espiritual. Eu posso até dizer que este vídeo é um mini curso sobre como expulsar demônios. Porque você expulsa pela palavra, mas se o demônio está dentro de você, você precisa expurgar, ok? É um conhecimento antigo da igreja verdadeira e primitiva, os apóstolos, tá? E também é um conhecimento que foi originado do filme Constantino ou Constantine, tá? Que ele ensina a expulsar demônios. Durante o vídeo, eu vou colocar para você um vídeo, tá? De um caso real de uma mulher que veio a M-O-R-R-E-R, né? E que simplesmente foi possuída momentos antes. Vou trazer para vocês evidências sobre o mundo espiritual e vou falar no final desse vídeo sobre o grande engano, no qual eu já estive e vou estar falando de quem está participando deste engano, tá? Então, se você que está me assistindo agora, você tem sensação de perseguição, você sente que você está sendo perseguido, você sente calafrios, medo na hora de dormir, por exemplo, você não consegue dormir com a luz apagada, pesadelos, paralisia do sono, que mais? Vontade de si, tarará, né? Posso falar aqui. E todas as outras coisas que acontecem, tá? Então hoje nós vamos falar sobre isso. É importante eu pregar o evangelho de Cristo antes que a hora chegue, né? É importante para que o ministério de Cristo possa ser pregado. Somente assim virá o grande dia do juízo. Então a palavra tem que ser pregada, tá? Então hoje nós temos muita coisa para falar aqui. Muita coisa mesmo. Eu tenho até alguns casos de pessoas que simplesmente, tá, tiveram contato com o mundo espiritual. Quando eu falo para as pessoas que os bruxos não são essas novas seitas New Era que aparecem, não são essas menininhas pomposas que usam objetos talismânicos e gostam de ficar aparecendo na internet. Isso não é bruxo, isso é trouxa, tá? Os bruxos de verdade, ou bruxas, porque não existe bruxo, né? No termo correto para homem é mago, né? Só existe bruxa. As bruxas, para você ter ideia, são mulheres que têm mais ou menos por volta dos seus 200, 250 anos, que vivem em comunhão com a natureza e que nem o exército russo deu conta. Teve um caso, não sei se cheguei a comentar, que o vídeo, inclusive, foi varrido da internet, varrido. Não sei como eles varreram um vídeo da internet, onde o exército russo foi fazer um treinamento numa mata e os povoados, os habitantes daquele local falou, não entre nessa mata porque a mata pertence à bruxa. Aí o exército russo foi achando que, não, toda garantida aqui, nós temos óculos de visão noturna, nós temos ponto .40, ponto .50, sei lá que os caras usam hoje em dia, nós estamos bem armados aqui. Entraram na floresta como não respeitando os seres espirituais que ali existiam, né? Entrou na floresta e tá lá. Passou-se algumas horas, estavam à noite. De repente os soldados começaram a serem arrastados. Gritos, calafrios, medo constante. E teve uma hora que o pé de um soldado, eles estavam gravando, começou a ser puxado. E o soldado começou a segurar com medo, né? Com medo. E teve uma hora que ele estava segurando no tronco e o corpo dele todo ereto, né? E daí em diante eles bateram em retirada. Então as armas que se tem hoje não são palhas para o mundo espiritual. Até mesmo porque o mundo espiritual não está nessa dimensão. Então nada que você tenha hoje vai repercutir na outra dimensão. Mas então como esses seres exercem tanta força aqui? Porque nós temos espírito. Nós, os seres humanos, nós estamos ligados ao corpo humano através da glândula pineal, tá? O corpo humano tem um corpo, tem algum objeto mecânico ali, o pessoal chama de alma, e tem um espírito, tá? Então o espírito fica numa dimensão, o corpo fica em outra. E a alma é o meio termo, né? Que faz um enlaço através da glândula pineal para o espírito, tá? Por isso você sente arrepio,
Porque o seu espírito vê os seres espirituais da treva, mas o corpo não vê. A correspondência do corpo não é a mesma do espírito, tá? Por isso que tem pessoas que sentem que aquele corpo limita elas. Então, simplesmente acontece o seguinte, existe um mundo espiritual. E esses seres, eles conseguem exercer força no teu espírito, com correspondência no teu corpo. Então, muitas pessoas conseguem fazer mutação. Por exemplo, as bruxas de verdade, não como essa imagem que eu estou mostrando para você, porque isso aqui é o jovem de hoje em dia. O jovem é isso, meu amigo. É girl bruxa, é isso. Isso é o jovem de hoje em dia. É xerecard. O jovem de hoje em dia é uma ruína. Nós somos a última, você que está me assistindo, nós somos a última descendência de Cristo. A última descendência verdadeiramente do povo de Deus. Depois da gente, meu amigo, daqui para baixo é só descendência do diabo. Nós somos a última geração. Coloca isso na sua cabeça, tá? Por isso que nós estamos no fim, tá? O exército, o pessoal está criando bunkers na tentativa de acontecer um grande cataclísmico e eles sobreviverem e reescreverem a história como escreveram milhares de vezes. Porém, eu posso garantir para você que não vai acontecer a inversão. Nós estamos no final. Na pregação final de Cristo, onde será decidido e acontecerá a colheita. Estamos no final. Não haverá inversão. Tá bom? O que vai acontecer agora, não agora, não posso dizer hoje, pode ser daqui a 10 anos, 50 anos, o que vai acontecer agora simplesmente corresponde ao fim, não corresponde aos ciclos de inversão, tá? Então, simplesmente, o jovem de hoje é isso aí, ó. Tá tudo perdido. Por que o jovem tá perdido? Eu vou ler os casos para você, porque é aquela famosa história, né? Eles fazem o seguinte, não, você tem que trabalhar, você é homem, tem que trabalhar. Aí, de repente, a mulher tem que trabalhar. Ó, tem que trabalhar também. Isso aqui. Aí, quem que vai cuidar dos filhos? Ah, não tem ninguém para cuidar. Ninguém, porque no reino animal, um vai caçar, um vai cuidar. Deus criou a ordem assim. Independente se é macho ou fêmea, porque no reino animal, quem caça são as leoas, quem cuida são os machos. Então, dependente da ordem animal, sempre vai ter um que caça e um que cuida. Isso é o reino animal, meu amigo. É o equilíbrio da natureza. Então, o ser humano, os dois caçam. E quem que cuida dos filhos? Não tem ninguém. Aí colocam quem para cuidar? O governo. Aí, de repente, seu filho volta como uma girl gótica bruxa. É isso aí, meu amigo. É disso para pior. Né? Então, simplesmente, nós temos hoje o trans não sei o que, dragão. Até o trans opala. Tá? Eu até me sinto como transopalo. Ultimamente estou bebendo muito. Brincadeiras à parte, tá? Mas é basicamente isso. É uma confusão na cabeça das pessoas. Então, no equilíbrio, um caça e um cuida. É o equilíbrio. Um caça e um cuida. É a natureza. Nos seres humanos, os dois caçam. Então, quem vai cuidar? Não tem quem cuide. Bota na mão do governo. Claro, óbvio, né? Aí você chega lá, escola passa funk... homem não é mais homem, mulher não é mais mulher. De repente, cara, é um inferno, tá? Você deveria aprender a ler, escrever matemática básica, biologia básica sobre o seu país, as culturas, etnias e só. Então, muito desperdício ali dentro, né? Mas felizmente é o que nós temos. Então, o jovem de hoje em dia tá perdido no mundo, a não ser que o jovem, tá? Ele se redima em prol de Cristo, tá? Então vamos lá, nós temos alguns casos aqui, né? Caso número 1, são relatos de pessoas, tá, que passaram por situações difíceis no mundo espiritual, que nós vamos falar aqui, inclusive, eu tenho aqui algumas imagens para mostrar para vocês, tá? Inclusive isso aqui é do livro de Demonologia, depois eu vou explicar com calma para vocês. Vamos lá, um dos meus professores trabalhava em um colégio interno. Colégio interno, muitas vezes, é um colégio que ou a criança fica o tempo todo lá dentro, ou a criança dorme lá, tá bom? Então, um dos meus professores trabalhava em um colégio interno, e uma noite, uma noite de cinema, tá traduzido, tá? Eu traduzi isso aqui, na escola, uma aluna saiu para usar o banheiro. E depois de pouco tempo, minha professora foi ver se ela estava bem. Ela não estava. Ela estava escondida no canto do chuveiro, espumando pela boca, com os olhos injetados de sangue, os olhos todos cobertos de sangue. Minha professora enlouqueceu e chamou alguns outros
e a garota começou a cuspir coisas aleatórias e incoerentes. Quando ele fala coisas, ele não sabia que estava cuspindo ali, com uma voz muito profunda e outras coisas. Eventualmente, ela se recuperou e não se lembrou de nada. Eles foram para o quarto dela, depois eu acho que ela tinha escrito alguma coisa como Satã, né, na cama de beliche e outras coisas, muito assustador. Eles voltando para o dormitório, eu quis dizer meu professor, né, e os outros 2 supervisores. Após esse incidente, a menina deixou a escola. Claro, né, ela teve uma experiência ultra demoníaca, né, todas as crianças vão ficar apavoradas com medo dela. Acabei de me lembrar que minha professora disse que estava sibilando, estava falando algum tipo de palavra, né, em pequenos detalhes. Aí depois, qual que é a conclusão desse povo americano? Muitos pontos relevantes bons foram levantados sobre essa doença. O pessoal acha que é doença. A pessoa está com o olho vermelho, espumando pela boca, falando, cuspindo coisas de ritual de bruxaria e escrevendo Satã no beliche. Não, mas é uma doença. É uma doença. A pessoa está enxergando demônio? Não, mas é uma doença. Então é assim que... Inclusive eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, tá? Então eles tratam como se fosse doença. Então vamos lá. Outro caso. Quando eu tinha 14 anos, eu e meu melhor amigo na época compramos uma mesa, não sei o nome desse negócio, e decidimos brincar um pouco. Aquelas famosas brincadeiras de criança, né? É baleia azul, é Charlie, loura do banheiro. É impressionante. O jovem é isso aqui, meu amigo, ó. O jovem é isso aqui, ó. Esse é o retrato do jovem. Que delícia! Esse é o retrato do jovem. É essa geração. Você que não cuida dos teus filhos para você ver. Então vamos lá. Né, decidiu brincar um pouco com ela, né? Compraram o brinquedo lá, que não sei, é provavelmente de magia negra. Aquele brinquedo que o pessoal fica encostando nas letras, né? Entramos em um quarto escuro na minha casa. Acendemos algumas velas, maravilhoso, né? Parabéns. Começamos a besteira. Outro amigo nosso bateu a porta enquanto tentávamos, né, entrar em contato com os espíritos. Maravilhoso. Nós a deixamos entrar, né, e continuamos. Essa terceira pessoa continuou zombando enquanto tentávamos obter as mensagens sobrenaturais. Quando de repente ela desmaiou. Parece que quem entrou foi uma mulher, né? Achamos que ela estava brincando, mas ela abriu os olhos e começou a falar com uma voz que não era dela. Foi muito assustador. Mas pensamos que ela podia estar brincando com a gente, né? Afinal, estava brincando com aquilo ali, né? Então ela riu, uma risada horrível, e começou a dizer coisas que aconteceram comigo que eu nunca tinha dito pra ninguém. Eu tô cansado de falar, você vive infestado de demônios. É o tempo inteiro, meu amigo. Se você debaixo da coberta pronunciar 2 palavras, o demônio vai saber o que está falando. Não existe. Aí os caras falam assim, vamos embocar na natureza, né? Os demônios, escute bem, eles sabem onde você mora, sabem o seu nome, seu CPF, sabem tudo sobre você, tudo sobre você. O que impede eles de fazer o mal a você é uma lei espiritual chamada legalismo, onde o diabo tem que pedir autorização para Deus. É só você entender o caso de Jó, entre outros casos na Bíblia. Para o diabo fazer o mal, ele precisa da permissão de Deus. Até o diabo reconhece a autoridade de Deus. Porque se o diabo não pedir autorização de Deus, o que acaba acontecendo é a intervenção divina de Deus, que são chamados livramentos. Quando os diabelos, né, os demônios, eles criam emboscadas para a pessoa morrer, tipo atropelada, não sei o quê, porque a pessoa está andando na ausência do amor de Cristo, aí simplesmente, né, os demônios, eles criam peças, eles criam eventos para a pessoa morrer direto no inferno. São chamadas emboscadas pelo mundo espiritual. Só que eles têm que pedir autorização para Deus. Só que Deus fala, não, ainda não é o momento, porque essa pessoa tem chance de salvação. Então o coração de Cristo é muito grande. Ele fala, não, essa pessoa ela é pecadora, assim como eu fui, 23 anos, puramente pecador. Essa pessoa é pecadora, mas ela vai... Porque Cristo é onisciente, ele sabe sobre o futuro. Ela vai ser uma boa pessoa. E aí Cristo não dá autorização para o diabo fazer o mal na vida da pessoa. Aí quando ele tenta fazer o mal na vida da pessoa, Cristo intercede através dos seus anjos.
dos bons anjos. E aí ocorre o livramento. O cara era para sofrer um acidente, ele sai daquilo ali ileso. Então o mundo espiritual é isso, meu amigo. Isso é o mundo espiritual. Aí beleza, né? Olha só. Foi muito assustador, mas pensava... Aí falou assim, ó. Falou, né? Começou a dizer coisas que aconteciam comigo que eu nunca tinha dito para ninguém. E o mesmo para a minha melhor amiga. Velas começaram a piscar e as chamas ficaram um pouco altas demais, né? Para meu ser cético não estremecer. É o que eu sempre digo, né? Quem sempre mexe com bruxaria é ateu, meu amigo. É sempre zombando. Ah, essa porcaria não existe. Eu sei porque eu era assim. Essa porcaria não existe. Aí mexe com isso. Ah, meu, sei do zoeira. Aí mexe. Então os caras eram ateus, aparentemente. Foram mexer com coisas desconhecidas. Não se mexe com o mundo espiritual. Tá? Cristo mesmo dizia... Meu amigo, você vai fazer um ritual você vai fazer um exorcismo de um demônio. Você não zomba do demônio. Você não maltrata o demônio. Para fazer um exorcismo de um demônio, você prega a palavra. Não tem como você querer ficar batendo boca com esses seres. É impossível. É só você ver a disputa do corpo de Moisés. Onde o anjo não profere palavras pagãs, porque são do mundo das trevas, mas sim palavras de bênção. E é uma luta puramente espiritual. Você não pode ficar falando assim, ah, demônio do inferno, volte pro inferno, você é um ser desgraçado. Não pode ficar falando isso. Você não vai expulsar ele, você vai trazer mais 7 com ele. Que é o que Cristo dizia no passado. Você tem que saber lidar com a situação. Por isso, a igreja primitiva, no passado, que era a igreja católica, no passado, hoje em dia não é mais, tinham lá os ensinamentos sobre expurgo e exorcismo, que originaram o filme Constantino, posteriormente, né? Então a igreja católica, os padres, eu não sei se você sabe disso, eles tinham punhal de prata, tinham não sei o que, água benta, não sei o que. Por quê? Porque era a maneira que eles encontraram de expulsar os seres. Obviamente que pela palavra de Cristo, Jesus, pelo nome de Deus, que é o próprio Cristo, você pronunciando Jesus Cristo, você expulsa. Só que nem os padres tinham fé suficiente. Por quê? Porque a igreja católica adorava santo. Adorava mãe de não sei o que é tudo a mesma coisa do candomblé. E aí eles não tinham fé suficiente, foi se desenvolvida uma ciência por trás da água benta, não sei o que, bala de prata e não sei o que. Então esses padres andavam com maleta. Aí originou o filme Constantino. Aí o cara pensa assim, nossa... É por isso que os padres usavam essas coisas, porque eles viram do filme Constantino. Até parece, né? Foi bem antes. Então as pessoas não conhecem a história. É sempre o que eu digo, aquele que não conhece a história está fadado a repetir. Inclusive eu tenho que falar, eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, tá? Então beleza, eles correram aqui, ó. Meu ser cético não estremecer, apesar de mim mesmo, né? Minha melhor amiga saiu correndo da minha casa direto para a vizinha, que era mãe de santo de um candomblé. Então assim, a coisa começa a ficar um pouco pior, né? Vamos lá. Quando a mulher veio até minha casa e viu nossa amiga, ela engasgou e nos disse para ajudar a trazer a garota de volta para casa. Para casa dela, né? Fizemos isso tal, e aí receberam alguns arranhões e a mãe de santo conseguiu expulsar o demônio. Eu sempre digo para você o seguinte, tá? Tem gente que usa bruxaria contra bruxaria, magia contra magia, magia branca ou negra, seja o que for, tudo a mesma coisa, contra magia branca e negra. Tem gente que usa as mesmas ferramentas, tá? Eu não recomendo, não se combate trevas com trevas. Não se expulsa demônio usando a autoridade de outro demônio. Não se expulsa Exu usando a autoridade de outro Exu, tá bom? Você expulsa através, é o oposto, se tem trevas, traga luz. É assim que se trabalha. Só que ninguém faz isso hoje em dia. Nem os pastores das igrejas fazem isso hoje em dia. Porque os caras falam assim, fui no inferno, venci o diabo e tá tudo resolvido. O cara fala que foi no inferno, né? Então você vê a pilantragem da coisa. O mundo espiritual é uma coisa séria. Olha só, olha a recomendação dessa mãe de santo aí do candomblé. Não compactua com essas crenças, mas olha pra tu ver a cabeça de quem é instruído no mundo espiritual. Olha só o que ela falou. A mãe de santo nos diz para não brincarmos mais com essas coisas. Ou seja, até os caras que mexem com essas coisas, não mexa com isso, meu irmão. Não mexa. Né? Aí ele fala, até hoje eu em dia, né, acredito que essa amiga ficou impressionada com o ritual e tudo mais, né?
Aí basicamente é o seguinte, o que a pessoa está reclamando aqui é o fato do demônio saber sobre os segredinhos. Por que você acha... Meu, eu fui espírita muito tempo da minha vida, conheci essa doutrina como outras doutrinas, como o candomblé, como qualquer outra. Aí chegava a psicografia de cartas, geralmente quando fazia isso, a pessoa chegava lá, a acabar de perder o marido. Aí eu como canhoto, escrevendo com a mão destra, escrevia pra pessoa. A pessoa começava a ler aquilo ali, começava a chorar. Ai, meu marido, ele falava assim comigo, me chamava do apelido tal, e fazia isso, ele tinha que pagar a conta tal. É ele, né? Me desejando boa sorte. Só que não era demônios. Os demônios estão presentes em nossas vidas. Você tem uma vida celibata? Você tem uma vida que não peque? Você é uma pessoa que não peca? Ou você é pecador? Se você é pecador, você tem influência do demônio na sua vida. Aceite isso. Eles estão presentes na sua vida. Inclusive eu coloquei um filme aqui, Estranho Thomas, que retrata sobre isso. Eu vou até ressaltar sobre ele aqui de novo. Então esse povo mexe com o mundo espiritual sem conhecer. E acaba acarretando as consequências. Então vamos lá. Deixa eu continuar a aula aqui para você poder entender. Repare bem essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Deixa eu colocar minha água aqui. Repare bem essa imagem que eu estou mostrando para você. Essa imagem aqui, o que está aparecendo nessa imagem? Olha só, está aparecendo um demônio, tá? A abertura do portal de Abaddon das Trevas, e o demônio está acusando um ser humano utilizando o quê? Pensa bem, o que Moisés trouxe lá do Monte Sinai? Usando, um demônio estava usando a própria lei. O processo de demonologia, o processo de demônios, os demônios usam a lei. Eles, quando vão fazer o mal a uma pessoa, eles têm que pedir autorização para Deus. Tá entendendo? Se Deus não permitir, eles não podem fazer. Tem pessoas que são protegidas espiritualmente que os magos, nada chega perto. Então existe uma coisa chamada campanhas de oração, campanhas de louvores. Uma coisa que a igreja perdeu. Os louvores, os cânticos são muito poderosos, espantam demônios em quarteirões. As campanhas de orações são as coisas mais poderosas. Mas os caras não entendem isso, né? Inclusive o motivo de tais problemas em 2020 foi para impedir as pessoas, impedir o evangelho. Então o demônio ele usa a lei para te acusar. É como Cristo mesmo dizia no tribunal. Ele é o advogado, porque vai ter um te acusando ali. Tá entendendo? Então ele usa a lei. Quem conhece a lei, mais do que qualquer um aqui, de frente para trás, de trás para frente, é o diabo. Ele e as suas legiões. Então eles usam o tempo todo a lei para te acusar. Por isso que você, quando faz isso aqui, quando você faz isso aqui, quando você termina, você fica se sentindo mal culpado. Por que você se sente culpado? Porque os demônios estão próximos de você. Você acabou de expulsar o Espírito Santo, fazendo uma coisa que eu não quero falar aqui. Os demônios ficam cada vez mais próximos de você. Eles estão lá te acusando. Queremos a alma desse cara aqui. Aí Deus vai e fala assim com você. Fala com ele assim: ainda não é o momento. Essa pessoa tem a chance de salvação ainda, vamos dar uma chance. Então é isso que acontece. Aí beleza, lembra aqui, tá? Ele sempre está usando a lei para acusar, tá? Então nós temos histórias de demônios aqui. Deixa eu só mostrar um vídeo para vocês, tá? Eu tenho alguns vídeos para mostrar para vocês aqui que eu acho importante, para a gente poder concluir o ensinamento, tá? Eu não posso dizer o nome do local, tá? Não posso. Por que eu não posso? Porque foram varridos da internet. Tá? Esse vídeo para encontrar foi um saco. Não consegui encontrar pelo Google, não tinha referências. Eu tive que usar mecanismos totalmente complexos para poder achar esse vídeo de novo. Porque as informações estão sumindo. Então, basicamente é o seguinte. Essa menina aqui, tá? Esse não é o nome dela, tá? Que tá aqui, não é o nome dela. Mas basicamente é o seguinte. Essa menina aqui, ela entra, olha só. Vou deixar o vídeo rolar. Ela entra no elevador. Só que ela tá meio que desesperada. Ela tá escondendo o elevador. Ela aperta o elevador para o elevador descer. O elevador não desce. Ela aperta o elevador, não desce. Ela fica preocupada. Por que o elevador não está descendo? Por que o elevador não está descendo? E aí eu falo, o mundo espiritual é isso. O momento de ir buscar Isaías da antiga aliança, que foi morto, ele mesmo dizia, buscai a Deus enquanto ainda é possível. Deus vai dando oportunidade. Olha, eu existo, eu tenho um amor fraternal com vocês.
Me aceite, aceite em seus corações. O povo não. O povo quer farra, o povo quer festa. Aí, quando o demônio chega em Deus, dá pela milésima vez, perdoai 70 vezes 7, aí chega pela milésima vez lá, ó, essa pessoa não tem mais jeito. Infelizmente, todas as oportunidades foram dadas. Aí, o demônio tem o quê? Legalismo. E o demônio com legalismo, se ele quiser, ele até arrasta um carro parado para te pegar, tá? E aí, simplesmente, o elevador não funciona porque legalismo. A pessoa... ela teve oportunidade na vida dela o tempo todo. Não tô julgando, não vou falar mal dela, não se brinca com o mundo espiritual. Mas a pessoa tem o tempo todo oportunidades de encontrar Deus e a salvação divina de Cristo. A pessoa vai lá só prolongando. Amanhã, depois, eu vou na festinha ali, a cachaçinha aqui, é um não sei o que. É o povo, né? Aí quando acabam as oportunidades, os demônios garantem a legitimidade, porque é aquilo que eu falei. Os demônios, eles têm legitimidade. Eles operam no mundo espiritual através do legalismo. Quando acontece, né? E aí a pessoa tá lá, ó, tá lá, né? Vamos pegar aqui para você ver. Ela tá com medo, ela tá escondendo. Por que ela tá escondendo? Sendo que as câmeras não encontram nada. Escondendo do quê? Do quê? Não tem um ser humano aqui? Tá lá, olhando, desesperada, tentando sair dali. Por quê? Porque, simplesmente, o momento... Escute bem o que eu vou te dizer. A morte funciona assim. O julgamento... Existem dois julgamentos. Dois julgamentos na Bíblia. Ok? Nós temos o julgamento de Mateus 24, que é Cristo falando sobre a morte. E temos o livro de Revelação chamado Apocalipse de João. Tá? O Apocalipse de João é um livro baseado em quem perdeu a salvação. É óbvio que capítulo 4, 5, 6... tem pessoas ali que vão ser salvas no fim dos tempos, que ainda não foram mortas. Que vão enfrentar o inferno na terra, mas não serão mortas. Existem essas pessoas. Mas quando o apóstolo João ele fala sobre as pessoas que morreram, que o Hades há de entregar aos céus para o julgamento, já foram julgadas. Tá? Então nós temos dois tipos de julgamento. Jesus dizia o seguinte: se você crer em mim, tá? Ainda que você morra, você viverá. Então não é exatamente que você morre, não é exatamente que você morre. A vida na Terra, ela é escrita pelos anjos. Em registros, tem imagens. Inclusive os demônios usam essas imagens para te torturar no inferno, caso você seja condenado. Então existem registros, tanto em Abaddon como no céu. E aí é basicamente o seguinte: o último momento, a última oportunidade se dá até seu último suspiro de vida. Só que você não sabe quando você vai morrer. Ninguém sabe quando vai morrer. É uma incógnita. Então, por isso se buscar o reino de Deus enquanto é possível. Aí acontece o seguinte, deixa eu te explicar. A pessoa quando crê em Cristo Jesus, quando ela morre, exatamente da morte dela, ela é desconectada desse mundo. Não dá para voltar mais para esse mundo, é impossível. Segundo a própria palavra de Cristo sobre o que aconteceu com Abraão. Existe um abismo entre o céu e a terra. Não dá para voltar. O cara morreu, não volta mais para a terra. É impossível. Ah, mas e os rituais de necromancia de Salomão? Colocam espíritos de nefilins, de demônios dentro do corpo. Não tem a ver com o espírito humano concebido por Deus. Tá bom? O espírito que Deus cria tem outra vertente. O que o diabo e os seus anjos criaram já estão todos condenados, tá? Então, basicamente, no momento que você morre, se você crê em Jesus Cristo, você acredita em Jesus Cristo, se arrepende verdadeiramente, você vive a sua vida aí, em prol de Cristo, né? Não é uma vida mundana, em anomia, em pecados, mas sim na lei de Cristo, que é a graça de não fazer o mal ao próximo. Quando você morre crendo em Cristo, naquele exato momento, a sua alma é desprendida do corpo, teu corpo, e você é erguido aos céus. Um anjo de Cristo, tá? Ele vem lhe buscar em perfeccionismo 100%, porque Cristo é onisciente. Então sempre terá algo para te buscar. Agora, se você teve todas as oportunidades do mundo de crer em Jesus Cristo, de se arrepender e não se arrependeu, quando você morre, não tem um anjo para te buscar. Geralmente aparecem dois, não é um. São dois demônios de legalismo. Um para te acusar e um para te buscar. Para cumprir a lei. E aí simplesmente esses dois demônios vão te arrastar. O inferno está mais ou menos 15 km para baixo. Segundo o livro, a Divina Comédia de Dante Alighieri, que se embocou para lá e Cristo teve que salvar. Né? Mas a Divina Comédia de Dante Alighieri fala 15 km.
Então, o inferno está a 15 quilômetros. Aí o teu espírito, ele sai do corpo e vai para o inferno. Não tem como voltar. Acabou ali, a vida acabou ali. O evangelho não é doce. Então a vida acabou ali. Aí essa pessoa está. E lá no inferno não existe liberdade de expressão, homem que não é homem, mulher que não é mulher. No inferno não existe 2x. Ah, desculpa, o lugar é chamado lar do arrependimento. Todo mundo está lá, se arrependeu do que fez no passado. Aí vai acontecer o segundo julgamento para esse pessoal que está no inferno. Tá? A igreja católica, apostólica romana, traduziu como purgatório. Porque poderia ter pessoas que seriam livres daquilo ali, através do Apocalipse de João. Eu, francamente, não sei. Tá? Não sei, não posso bater o martelo porque eu não sou Deus. Mas eu acredito que não. A não ser que a pessoa nunca ouviu falar do Evangelho. Não sei. Francamente, eu não sei. Mas é o inferno. E ali é o lago de fogo eterno. E aí, no fim dos tempos, Deus vai tirar o inferno da Terra, que está lá embaixo, 15 km, tá? E vai tirar desta dimensão. Nós estamos numa dimensão. Ele vai tirar essa dimensão, vai julgar essa dimensão em outro lugar muito pior do que o inferno. Tá bom? No livro de Enoque, segundo livro de Enoque, fala sobre a dimensão que eles chamam de dimensão de Abaddon. Tá? É muito pior que aqui. E a dimensão de Abaddon tem os seres de Abaddon. Então, meu amigo, é o inferno. Eu falo... A Terra tem data limite para acabar. O Sol que brilha, a bola de fogo no céu, tem data limite para acabar. Os passarinhos, tudo tem data limite para acabar. Você precisa fazer a sua escolha de quem você vai acreditar. Então, basicamente, já tá lá. Ó. A menina tá lá. Desesperada, com medo. Tá? Ela não consegue... Ela não tem uma iniciativa. Tá? Ela não sabe como lidar com a situação. Por que ela não sabe? Eu creio que ela rejeitou a palavra divina. E várias vezes. Então ela está lá, escondendo, está olhando, o elevador não funciona, ela não quer checar as escadas por algum motivo, então o elevador não funciona, ela está lá, olhando, querendo ir embora, quer ir embora. Porque nesse momento agora, não estou julgando ela, que o Criador possa confortar sua alma. Não estou julgando, mas naquele momento que o diabo, que os demônios aparecem para as pessoas, aí o arrependimento começa. Nossa, deveria ter... Ai, meu Deus. Todo ateu que está no avião pegando fogo, caindo, ai, meu Deus, né? Volta a se crer na hora. Então, simplesmente está lá, doida para ir embora, sabe? Querendo uma solução para a vida. Ela aperta os controles, nada funciona, e ela sai. Sai, doida, e aí começa, ó. Aqui começa... A câmera, ela não é infravermelho. Ela não tem um espectro que filma entidades demoníacas. Essa câmera em específico não filma, tá? Mas acabou de acontecer a possessão demoníaca nessa mulher aqui. Então olha só, vamos ver pra você ver. Ela tá saindo, olha o que vai acontecer com ela. Olha só o que vai acontecer com ela. Pronto, entrou lá dentro, o demônio. Teve todas as oportunidades para ser salvo. Olha o que aconteceu com ela. Olha o braço dela, o que está acontecendo com o braço dela. Ó. Olha só. Acabou. Essa mulher agora sobe as escadas, abre a caixa d'água do hotel, entra dentro dela, se afoga, morre ali dentro, fecha a tampa. Ninguém descobre por que a água do hotel começa a feder. Quando vou investigar, ela está morta lá dentro. Virou oferenda. Eu falo. E aí o elevador voltou a funcionar. Eu falo sobre o mundo espiritual aqui. Para de brincar com o mundo espiritual. O mundo espiritual não é para ser brincado. Mas o jovem aqui, ó. O jovem, ele acha que é imortal. E ele acha que ele está acima desses problemas. Então eu canso de falar. Então repare bem, o demônio usa a lei para te acusar, para levar você para a dimensão de Abaddon. Não tem morno. Deus odeia pessoas mornas. Ou você é cristão, ou você é do outro lado, tá? Não, Deus nem poupa os mornos, tá? Você tem que ter uma decisão na sua vida. Então, essa é uma imagem. Aí nós temos algumas imagens aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Não sei se é especificamente essa aqui, mas basicamente é o seguinte, ó, é o choro de uma morte, né? As pessoas veem esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Aí nós temos o quê? Os demônios. Demonologia. Os demônios, principados, entidades, potestades, hostes, os poderes abalados dos céus, que também tem inferno. Nós estamos presos nessa dimensão.
Então tem toda uma cultura por trás disso. Toda uma cultura por trás disso. Inclusive, eles chamam isso aqui no Harry Potter de dementador, né? Ah, dementador é ficção. A maioria dos demônios tem esse formato aqui, tá? Só pra te avisar. A maioria deles, se você pudesse enxergar, você que tá doidinho pra abrir a glândula pineal, porque vai enxergar a luz na fraternidade, você vai só enxergar isso aqui. Eu garanto pra você. Vai ficar baseado em... Se você não tiver a mente forte, você só vai enxergar isso aqui. E eu tenho um filme aqui que eu posso até mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui, tá? Eu tenho um filme aqui. Deixa eu pegar. Tá. Esse filme aqui, ó. Eu vou ter que tirar o som, tá tirado, né? É o chamado Estranho Thomas, né? Que é basicamente o seguinte, ó. Ó, deixa eu pegar aqui pra você ver. Ok. Né? Como os demônios operam. Você tem a vida inteira pra se arrepender. Vida inteira não, você tem um momento certo pra se arrepender. Né? Que é chegar ao reino dos céus. Então acontece basicamente o seguinte, ó. O cara vai lá e ele começa a enxergar os demônios, ó. Tá vendo? Ó? Os demônios cobiçando a pessoa. Você acha que não é assim. Você acha que não é assim. Mas os caras que estudaram a sabedoria de Salomão escreveram esse filme, velho. Tu acha que não é assim, mas é assim que eles são. Translúcidos com uma coloração estranha. E aí vai cobiçando a cabeça da pessoa. Qual que são os pensamentos? Cara, tu já reparou na sua vida... Deixa eu só voltar pra cá rapidinho. Você já reparou na sua vida que existem pensamentos que não são seus? Pensamentos que não deveriam estar na sua cabeça? Pensamentos homicidas? Já reparou? Pô, do nada veio um pensamento muito estranho na minha cabeça. Será que o pensamento é seu? Pois é. Então é isso aqui, ó. Aí vai lá, o demônio aparece, né? E ele vai vendo como eles funcionam. O tempo todo, ó. O tempo todo querendo ludibriar as pessoas, né? Então o tempo todo querendo ludibriar. E aí, ó, olha lá. O cara fica vislumbrado. Nó, minha cachaçinha. Né? Vai dar grau no céu, né? Vai botar Jesus Cristo na garupa. Espera pra tu ver. Aí o cara vai lá, né? Tá lá, todo vislumbrado. E os demônios lá, adorando. Aí acontece basicamente o seguinte, ó. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, tá? Basicamente é o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse cara aqui, ele fala o seguinte. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tá conversando com ele, ó. Ele fala o seguinte, cara, eu tô enxergando os demônios, né? Ele fala assim, você não pode falar que você enxerga, porque no momento que você enxergar os demônios, eles vão tentar matar você. Aí, ele fala, aí esse cara aqui foi esmagado pelo caminhão, aqui, ó. O caminhão vai lá e passa por cima dele, né? Porque ao momento que você enxerga, você vai simplesmente, eles vão tentar te matar. Aí o cara foi esmagado por um caminhão. Esse ator aqui, ó, deixa eu tentar pegar aqui. Esse cara aqui, esse ator, tá? Os amigos dele, depois que ele terminou esse filme, os amigos dele foram na casa dele visitar ele. Esse cara aqui foi esmagado por uma caminhonete igualzinho a caminhonete do filme. Coincidência demais, né? Coincidência demais, né? Mas como dizia o Rick and Morty, né? Fica tranquileba, né? Então o cara que foi o ator principal, que não tem continuação desse filme, foi morto pelas mesmas consequências dentro do filme. Onde o cara que afirma que estava enxergando foi morto, esmagado por uma caminhonete, ele também foi pela mesma situação. Quando foram investigar, as câmeras, o carro funcionou, do nada, o carro na garagem, sem ninguém na garagem, nada, o carro sem ninguém lá dentro, o carro de repente saiu e esmagou ele. Sem ninguém dentro do carro. Eu cansei de falar isso aqui do mundo espiritual, não se brinca. Então vamos continuar pra gente poder falar. O que eu vou fazer? Eu vou pausar o vídeo e vou voltar aqui por causa do tempo, tá? Fica aí. Tá, vamos lá. Voltando ao vídeo aqui, tá? Pra não perder o arquivo. Então tem essas histórias aí de dementador, isso existe, tá? E aí tem os anjos. Aí os caras falam assim, nossa, os anjos são bebês alados no céu, homens bonitos, de olhos azuis, cabelos ondulados e dourados. Quando você pega Isaías, todo mundo que vê anjo fica cagando de medo. Todo mundo na Bíblia que tem contato com anjo fica cagando de medo. Porque os anjos têm um formato horroroso. Geralmente os anjos são assim, ó. Exatamente isso aqui, ó. Múltiplas cabeças, muitos olhos. É uns trem horroroso. Tu vê um trem desse na tua frente,
você não sabe o que tu faz, tanto medo, né? Então o pessoal acha, não, mas os anjos são bebês alados, né? Então esses são os formatos, né? É claro que isso aqui são animações, e claro, tem isso aqui também, os drenos da vida, né? Basicamente foi uma ilustração, mas os demônios, eles tentam drenar o teu medo, tá? Depois eu explico sobre isso aqui. E claro, não tô falando de religião nem nada, mas isso aqui tem muito a ver com isso aqui, ó. Eu conheci esse rapaz aqui há muito tempo, não vou falar mal dele, não tenho nada contra ele. Para mim é uma pessoa maravilhosa, bem inteligente, não tenho nada contra ele, tá? Porém, assim como eu vivi no engano, esse cara tá no engano também. Por que ele tá no engano? Porque ele tá pregando que o nome de Jesus Cristo é o nome do diabo. É simples, né? Da mesma maneira que eu fui alertado, correr atrás da informação, eu acredito que é o momento dele correr atrás da informação. Então ele vai lá e usa todos o dicionário Strong para formular que o nome sempre foi Yahusha, né? Então ele vai lá, pega o dicionário, faz usa de transliteração para poder falar, faz até uma exegese e fala, o nome de Jesus é esse. Só que, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você já estudou os livros de Aleister Crowley sobre invocação de demônios? Já estudou sobre o gnosticismo? Sobre essa perversão que até Hitler foi seduzido por isso? Então nesses livros de ocultismo sempre vão referenciar o mesmo ser. Mesmo ser, mesmo ser, mesmo ser. Esse ser, ele tem diversos nomes. É simplesmente o príncipe das trevas, Abaddon, tá? Lúcifer nem se encaixa nesse ser. Lúcifer é um anjo caído, assim como tem outros anjos. Esse é o príncipe de Abaddon, né? Que tem o domínio sobre Abaddon. E o nome dele é Iarro. Só para te avisar, ele é muito pior do que os anjos caídos. Só para te avisar. Então, por exemplo, nós temos aqui, deixa eu pegar aqui, algumas referências, né? Quando você pega, por exemplo, o livro de Equinox, não recomendo pegar esses livros. Não recomendo. São livros de alta magia negra. São livros que ensinam a revitalizar corpos, imortalidade, não sei o quê. São livros que sempre levam a pessoa à perdição. Esses livros, tá? Esses livros, eles exatamente, tá? Exatamente têm os mesmos nomes que você está traduzindo. Porque Salomão, ele escreveu sobre o mundo espiritual. Salomão teve um certo momento dele que ele começou a aprisionar demônios em garrafas. Por isso você tem lá Aladim e Gênio em Garrafa, né? Aquelas histórias da Disney que também o cara era ocultista. Só que ele começou a trabalhar em cima disso. Ele aprisionava os demônios em um certo tipo de alguma coisa, talvez seja cristal, não sei, e os demônios iam transmitindo informações para ele. Então Salomão aprisionava tantos demônios e forçava os demônios a repassar o conhecimento. E Salomão escrevia isso, né? E são conhecimentos sobre o mundo espiritual, conhecimentos sobre como funciona o universo, sobre a vida após a morte. Então são conhecimentos. E o ser que traduz, o ser presente principal, que está sempre sendo traduzido pelos livros de demônio, demonologia, é o ser. Adivinha que ser que é esse que você está traduzindo? Adivinha que ser que é esse que você está traduzindo? É o mesmo ser de Ritual das Chaves Secretas. É o mesmo ser, mesmo ser. Os caras não aprendem. Então simplesmente é a mesma coisa. Quando você pega os livros de Aleister Crowley sobre invocação, sobre rituais, os caras fazem rituais de sangue. Você não faz ideia do mal que esses caras fazem, é o mesmo ser. Então simplesmente não adianta explicar isso aqui. Não adianta. Então o que eu faço é o seguinte, o que eu posso fazer é o seguinte, que é a conjectura minha. A única maneira de combater a treva não é com mais treva, é com luz, é campanha de oração, que não tem mais o que fazer. Então, assim, é um conselho que eu dou para ele, tá? Inclusive, esse vídeo não pode ser removido devido às diretrizes, tá? Qualquer um que botar a fuça no YouTube, essa pessoa, ela tá assinando os termos de contrato do YouTube, que não tem problema ela aparecer mais vezes, tá? Então, basicamente é o seguinte, ele explica lá sobre o nome, tá? Só que não é esse nome, eu já cansei de falar aqui. Aí o cara vai e fala, só que quando você prega para muitas pessoas sobre o nome, eu já fiz isso no passado,
tá? Quando você fala sobre o engano para as pessoas, a coisa piora muito. Piora da maneira que você não imagina. Sua vida começa a ir pro saco. A vida espiritual, tudo. Então, assim, qual que é o conselho que eu dou para ele aqui? Focar no nome de Jesus, tá? Aí o pessoal fala, ah, mas o nome de Jesus tá errado. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta, você que tá me assistindo aqui, tá? E novamente, não é pra falar mal do cara aqui não, tá? Você que tá me assistindo aqui, só para você poder entender, tá? Quando foi que o nome de Jesus Cristo não expulsou o demônio? Quando foi que pelo nome de Jesus não se operou milagres? Quando foi que o evangelho de Cristo não foi pregado pelo nome de Jesus? Quando foi? Quando foi? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando foi na história da humanidade que estavam pregando o evangelho pelo nome de Yahusha? Quando foi? Quando foi pela história da humanidade que estava pregando pelo nome de Yahoo? Sempre foi pelo nome de Jesus. O evangelho nunca foi pregado pelo nome do diabo. E aí entra uma coisa. O Cristo Jesus ele é confrontado pelos fariseus, tá? Os fariseus usavam de conhecimento proibido, tá? Os fariseus usavam de conhecimento esotérico. Aí os fariseus estavam confrontando a autoridade de Cristo, né? E falaram assim, nós temos como pai Abraão, né? Se vangloriando porque eram filhos de Abraão, né? Descendentes de Abraão direto. Aí se vangloriando, nós temos como pai Abraão. Jesus Cristo, o próprio Deus, manifestado na carne, disse, olha só, vós tendes por o pai o diabo. O próprio Deus falando isso aos caras. O pai de vocês não é Abraão, é o diabo. Aí foi neste momento que procuraram matar Jesus Cristo. Pode ler a Bíblia que você vai encontrar. Aí fala assim, quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, adivinha só esse maravilhoso nome que muitos pregam aí. Adivinha só, é o ser mais temível do universo. É o ser mais temível do universo. Não é para pegar. Eu digo para as pessoas, o mundo espiritual é uma coisa séria. Não se brinca com o mundo espiritual. Não se afirma uma coisa sem conhecer. Não se afirma. Então tem muitas coisas, olha só. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. E querem realizar o desejo deles, tá? Você pode ler João 8, 44, e você vai entender exatamente sobre isso, tá? Então, eu canso de falar sobre esoterismo. Canso. Inclusive, o conhecimento proibido de Salomão sobre eternidade, necromancia, licantropia, abertura de portais, levitação, desprendimento de corpos, tudo isso são referências. Todos esses rituais de Salomão são referências a esse nome aqui. É esse nome que, quando utilizado nos rituais, abrem acesso ao conhecimento. É esse nome que, utilizado em qualquer porcaria, o ser humano levita, congela a água, faz o caralho a quatro, meu amigo. Vira mágico do nada, do além. Materializa pão saindo da mão, assim, ó. É esse nome aqui. Então toma muito cuidado. Falo isso para você tomar muito cuidado. Tem coisas que nós não devemos mexer. Tem certos lugares que não é para colocarmos a nossa mão nisso, tá? Bom, falado disso, o que é importante eu falar aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Claro, né? O livro sobre... Não, deixa pra lá. Isso aí é importante. E claro, aqui é uma conspiração, mas eu não acredito que seja isso, tá? Mas tem que tomar muito cuidado com o mundo espiritual, tá? O mundo espiritual, ele não é brincadeira. Então nós falamos aqui sobre o mundo espiritual. Claro, tem uma coisa que eu não posso esquecer aqui, tá? Não posso esquecer. Então vamos lá. Você vai ter que pesquisar pelo buscador chamado DuckDuckGo ou algum alternativo. Não pode ser o Google, não pode ser o Bing, tá? Porque essa informação ela foi extirpada de lá. Se você pesquisar pelo Google, eles já ocultaram esse nome de lá. Você tem que pesquisar por outro buscador, tá? Porque, adivinha, né? O mundo já está maligno. Então, simplesmente, o pessoal fala o seguinte, né? Deixa eu pegar aqui. Primeira coisa, primeira nota. O nome de Jesus não é verdadeiro. Né? Não, Jesus Cristo não é verdadeiro. Aí o cara fala assim, não,
porque a letra J foi inventada há 500 anos atrás, né? Por Pietro de Laramé. Ele inventou a letra J 500 anos atrás, né? Deixa eu só falar uma coisinha para você. Nem o diabo pode mentir. O mundo espiritual, o mundo de legalismo, onde os demônios operam e atuam, até mesmo os demônios não podem omitir a verdade. Porque se os demônios omitirem a verdade, eles pagam um alto preço. Então, eles sempre vão ter que deixar a resposta em algum lugar. Olha só, a letra J foi originalmente uma versão alternativa à letra I, cara. Ou à letra Y também. Por isso, muitas vezes, você tem Jasmine com Y. Jasmine. Então a letra J foi uma alternativa à letra I, um I prolongado. Então ela foi uma alternativa, tá? Inclusive, em francês, Jesus significa eu sou, Jesus. Olha que coisa interessante. Sempre foi Jesus, meu amigo, o evangelho pregado por Jesus. Então a letra J, ela foi uma alternativa, a letra I não foi, porque ela foi inventada, ela foi uma alternativa, já existiu o som de J. Por que tu acha que existia Jeová há muito tempo? Não estou dizendo que o nome Jeová esteja certo. Estou apenas dizendo que já existia. O nome Jeová é um dos nomes mais antigos desse planeta. Tá? Muito antigo. Então vamos lá. Outro cara. Esse cara aqui, você não encontra esse cara em lugar nenhum. Você entra para pesquisar, já estão sumindo com a informação. Né? A igreja primitiva teve que combater esse cara aqui. Por quê? Olha só. Esse cara, basicamente é o seguinte, tá? Ele foi um tradutor da Bíblia hebraica para o grego. O cara sabia vários idiomas. Aí ele traduziu do hebraico para o grego. Os caras estavam precisando de tradutores, né? Ele foi lá e falou, não, eu traduzo do hebraico para o grego. Só que que esse cara fez? Eu não posso nem dizer o nome aqui. Ele foi inserindo a letra alfa no começo de todos os nomes. Então, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Ele foi metendo um alfa, inclusive não é aqui, é aqui, ó. Ele foi enfiando alfa aqui, tudo quanto é nome, tá? Para poder ludibriar. E aí acontece o seguinte, olha só. Quando o pessoal percebeu, tá, que ele estava sacaneando, né, ele foi lá e apostatou da fé. Então, olha só o que ele fazia, olha só o que ele fazia, tá? Ele se converteu ao cristianismo, ok? Tem registros, mas, né, é reprovado por praticar essas seitas do mal aqui, tá? Só que aqui tá brando. O cara usava conhecimento proibido de Salomão. Conhecimento esotérico para invocação de demônios. Começou a pegar o nome de Jesus, que estava traduzido, né, e começou a colocar como Yeshua, que depois, que é aramaico, é mais antigo que o hebraico. E depois, originalmente, virou Yahusha ou Yahusha. Então ele começou com essa história. Aí aconteceu o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. O pessoal percebeu, né? Percebeu a cagada que ele estava fazendo. Ele foi lá e apostatou-se da fé e voltou a ser a crença dele, né? Então deixa eu pegar aqui para você ver, ó. Deixa eu ver. O discípulo tal. No lugar, tá, gregos cristãos não gostavam dele. Tal, olha só. Alegando que traduzia as passagens messiânicas incorretamente. Trocou no nome de Jesus pelo diabo. E tu tá fazendo a mesma coisa. O cara trocando o nome de Jesus pelo nome do diabo. Graças à igreja primitiva, que o pessoal mete a língua aqui, graças a essa igreja, os manuscritos em grego ficou Iesous. Glória a Deus. Deus, o ser mais poderoso do universo, cujo nome é Jesus. Ser esse, ele escolheu o idioma grego dentre todos os idiomas. Podia ter sido aramaico, podia ter sido hebraico. Ele preservou o nome dele em grego, como Jesus. Glória a Deus por isso. Deus preservou o nome dele em grego, porque preservando em grego, ele sabia que as pessoas conheceriam o nome dele. Agora em aramaico já era desconfiado. Entendeu? Aí o pessoal fica, o que os caras fazem aqui? Por exemplo, Samuel Benini. Os caras usam o nome Yeshua. Só que sem pesquisar. Essa letra A no final veio de acréscimo à vila de Sinop. Tanto é que eu tenho um vídeo aqui que foi banido, que é basicamente isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para você ver, ó.
Eu tenho esse livro aqui, esse vídeo basicamente é o seguinte, ó. Olha só, é um vídeo, tá, de um programa de TV israelense zombando de Jesus. Mas, eu não vim aqui falar mal dos caras, mas graças a Deus que esse programa existiu. Sabe por quê? Porque esses caras estavam zombando de Jesus pelo nome verdadeiro, meu amigo. Olha só como é que eles fizeram aqui. Olha só, você chegou a um programa, né, chamado Gorila, porque a concepção dos caras é que cristão é porco sem alma, né? Óbvio, né? E aí tá zombando de Jesus Cristo aqui, né? Aí ele fala assim, ó, hoje vamos aprender sobre a crucificação de Jesus. Você já ouviu falar sobre Jesus? O programa tá zombando do nome de Jesus. Olha como é que tá escrito ali. Olha o nome aqui. Olha o nome como é que tá escrito. Jesu. A letra A foi acrescentada por Avila de Sinop. Nesta época, a Igreja Católica exercia tanta influência que não permitiram a adulteração do nome. A Igreja Católica vem combatendo, não estou dizendo hoje, mas ela vem combatendo a mudança do nome. Tem tantos escritores brasileiros que falam que os caras estavam alterando o nome de Jesus a todo momento. Desde Pedro Alves Cabral já tinha gente infiltrada. Tá entendendo? Então o cara chega lá e fala, o nome é Jesus. O Y ou o I prolongado representa o som de J. Leia comigo. Jesus. Jesus. Tá? Sempre foi Jesus. E aí, isso é um programa que é israelense do passado. Foi banido e tal, claro. Mas não deixa de falar. Então, simplesmente, esse cara foi lá, alterou, tá? Deixa eu pegar uma parte que fala sobre isso aqui. Então, ele estava alterando, né, as passagens. E depois que ele fez isso, ele apostatou da fé e voltou pro canto dele. Ele se converteu ao cristianismo, traduziu tudo errado pelo nome do capeta e voltou para a crença dele. E aí, glória à igreja primitiva, o pessoal falou, não, a gente está ouvindo Jesus em grego. Em grego. Aí fala, não, é Jesus aqui, ó, acabou. Então tem isso, tem que estudar a fundo. Se você quer saber o nome de Jesus, não é no aramaico, no hebraico, porque foi fortemente adulterado, é no grego. O nome de Jesus é presente em grego. Deus escolheu o idioma grego para a pregação do teu ministério. Deus escolheu para o mundo inteiro conhecer a palavra Jesus. O mundo inteiro conhece. Esse é o nome que expulsa o demônio, esse é o nome que faz milhares de coisas. Tá? Então esse foi o nome que foi preservado. Então é isso que eu falo, é só você pesquisar. Pesquisa, corre atrás, você mesmo vai ver, você mesmo vai correr atrás. Então é isso que eu falo. Tá? É isso que eu falo. O mundo espiritual não se brinca, né? Não se brinca. E aí eu volto àquela imagem que eu mostrei para vocês lá no começo. O diabo usa a lei para te condenar. Cristo veio abolir essas leis. Porque a lei do amor fraternal de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, resume Êxodo 20 muito bem. Tá? Tudo que foge deste contexto é usado para criar peso nas costas do ser humano. Então fica aí a resposta, tá? Novamente não falando mal do rapaz, mas o pessoal tá com a ideia... Eu cometi esse erro no passado. Eu fazia aqui nesse canal, acho que uns 2 a 3 milhões de visualização por mês neste canal aqui. 2 a 3 milhões de visualização. O meu Telegram tava imenso. O Telegram fazia mensalmente para a analítica mais de 500 mil de compartilhamentos. Eu tinha um grande privilégio. Eu coloquei tudo a perder justamente pela verdade, porque a verdade não pode ser oculta. Perdi a minha credibilidade na internet? Perdi, meu amigo. Virei chacota um tempo? Virei chacota um tempo. É duro você ter que falar para milhares e milhões de pessoas que você estava errado. É duro. Mas você deseja a salvação de Cristo? Você deseja o céu? Se você deseja o céu, faça a coisa certa. Tá entendendo? Então é isso que eu tenho para falar para vocês, tá? Sobre a questão do mundo espiritual, não se brinca, tá? Tem que tomar muito cuidado. O pessoal leva isso na brincadeira, mas tem muita coisa no mundo espiritual, tá? Você não tem que ficar zombando de demônio, você vai operar os milagres, você faz isso, tá? Com decência, usando luz contra trevas, não magia contra magia. Agora, se você agora que sente calafrios, que sente medo, porque eu esqueci de falar isso pra vocês aqui, sem brincadeira, faça 2 favores pra mim. Ore o Salmo 91 quando você acordar e o Pai Nosso. Ore a Deus todos os dias antes de dormir. Ore a Jesus Cristo.
pedindo proteção espiritual. Peça a teu pai e ele lhe dará. Só do fato de você orar o Salmo 91 e você orar o Pai Nosso, que foi Cristo que ensinou, ok? E também, no momento à noite, antes de dormir, você pedir proteção espiritual, sua vida espiritual já vai mudar. Simples assim. Porque o evangelho de Cristo não é nas sombras, mas sim na luz. Tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Não sou pregador, não sou pastor, não sou pregador. Na verdade, eu nem gosto de falar sobre essas coisas. Mas tem momentos que nós temos que falar a verdade para que as pessoas não vão para o engano, né? Porque você se ausentar da luta, você que está me ouvindo, você se ausentar da luta, você que teve a oportunidade de pregar a verdade e não pregou, você será fortemente julgado no fim dos tempos. Então, aquele que se omite é o famoso morno para Deus, que não tomou partido, né? E simplesmente esse, não é dado direito aos céus. Então, nós não podemos omitir a verdade, tá? Aquele que omite a verdade, ele não tem o direito dos céus. Bom, falando disso, vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Espero que você tenha entendido. E pro cara lá, pro Romo, que já cheguei a conhecer, uma excelente pessoa, nota 1000, porém, é aquilo que eu falo de advertência aqui pro cara, tá? Não fale coisas que você não conhece. Pesquise um pouco mais. Você vai entender o que eu tô falando. O rapaz, ele é inteligente, ele não é burro, ele é inteligente. Ele vai saber sobre isso aí. Bom, vou ficar por aqui. Forte abraço.